avanço do setor nuclear brasileiro depende da ocupação desse espaço onde caberia um estádio do Maracanã inteiro. Aí deverá ser instalada a terceira usina nuclear do país, símbolo da retomada de um projeto nacional que prevê um grande investimento no setor durante os próximos 18 anos, incluindo o aumento da eletricidade gerada pela usina nuclear. A principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil continua sendo a usina hidroelétrica. A reformulação do programa nuclear ainda não saiu do papel e essa obra, que se arrasta há 20 anos, aguarda uma decisão final do governo. As usinas nucleares são complementos que fornecem apenas 3,8% de toda a energia que nós consumimos. Nesse espaço aberto, você vai saber como funcionam as usinas Angra 1 e 2 e qual é a expectativa para a chegada de uma nova usina nuclear que vai ser chamada Angra 3. Você vai ficar sabendo também como estamos tratando de um problema sério, o lixo nuclear. A Central Nuclear Brasileira está na praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Esse local foi escolhido para a instalação das usinas porque está próximo dos principais centros consumidores de energia elétrica, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A proximidade facilita a transmissão e diminui o custo da energia produzida. O lugar também tem condições meteorológicas adequadas, água do mar em grande quantidade para refrigeração de equipamentos e a possibilidade de ocorrência de uma catástrofe natural na região é muito remota. O mecanismo de funcionamento da usina nuclear é parecido com o de uma usina térmica convencional que opera dessa maneira. O calor gerado pela combustão do carvão, do óleo ou do gás vaporiza a água em uma caldeira. Esse vapor aciona uma turbina, a qual está acoplado um gerador que produz a energia elétrica. Na usina nuclear, a matéria-prima é o urânio e o calor resulta da fissão do urânio no núcleo do reator. O sistema usado nas usinas brasileiras é o mais comum do mundo. Ele possui 3 circuitos de água que não se misturam. No primeiro circuito, onde acontece a reação nuclear, a água chega a uma temperatura de 320 graus centígrados. Essa água no núcleo do reator não entra em ebulição acima dos 100 graus porque a pressão dela é muito alta para impedir um superaquecimento desastroso. Daí vem o nome do sistema, reator de água leve pressurizada. Há 203 reatores desse tipo no mundo. Nunca aconteceu um acidente fatal com nenhum deles, por isso o modelo é considerado mais seguro. A construção de uma usina nuclear sai por 3 bilhões de dólares em média. O medo de um acidente encarece o custo de uma usina dessas, porque o investimento em segurança é muito alto. Isto se vê bem na central de Angra. Os acidentes que aconteceram, principalmente Chernobyl, ele aconteceu num sistema, numa realidade completamente diferente da nossa. Hoje, no Ocidente, não existem reatores nem sequer similares àquele de Chernobyl que gerou aquele problema. Então, realmente essa área, ela tem um risco, claro que o risco da radioatividade é um risco real, porque você não sente a radioatividade, você não vê. Então ela realmente é um risco concreto e justamente por isso ela é extremamente controlada. Isso a gente garante. Toda tecnologia de ponta ela tem um certo risco associado. Cabe ao Estado agir de maneira a que o uso dessa tecnologia seja feito de uma maneira segura. E é isso que faz a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A operação de Angra 2 é registrada eletronicamente pelos sensores e aparece nessas telas. Mas existe uma verificação mecânica também, que será usada se houver uma pane nos computadores. A sala de controle de Angra 2 é um lugar sem janelas, isolado do resto da usina. Essa sala tem um critério de habitabilidade alta, né? Então, se acontecer algum evento em que se precise evacuar a usina, o que é muito improvável, muito pouco provável, esta sala provê condições para que o pessoal fique aqui dentro sem correr risco radiológico. Tentando controlar
controlar e tentando recuperar a condição de normalidade da planta. Aqui na sala de controle trabalham 5 pessoas altamente treinados em turnos de 8 horas. Qualquer problema vai aparecer aqui. Se acontecer algum evento dentro da usina, invariavelmente nós teremos um sinal aqui alertando o operador para alguma coisa não normal está ocorrendo. São várias coisas importantes aqui. Primeiro, cada painel desse tem uma função específica, né? Essas funções desses painéis são monitoradas e acompanhadas 24 horas por dia pelos operadores que trabalham neste local. É um parâmetro internacional esse? Internacional e obrigatório. Toda usina nuclear obrigatoriamente tem que satisfazer essas condições para obter a licença de funcionamento. E quem é que verifica se tudo acontece da maneira que deve acontecer? Nós temos vários monitoração dessas condições. Primeiro, uma monitoração interna nossa mesmo, né? Segundo, uma monitoração pela agência Comissão Nacional de Energia Nuclear brasileira. E terceiro, pela Agência Internacional de Energia Atômica. Qual é o maior risco que existe dentro de uma usina nuclear? Bom, a usina é projetada para evitar que grandes eventos ocorram, né? Então, o maior evento que poderia ocorrer, com uma probabilidade muito baixa de ocorrer, seria o derretimento, a fusão do núcleo do reator. O que acontece dentro do reator nuclear, onde estão os elementos combustíveis? Nós não podemos ir lá para ver, porque o reator, claro, está em funcionamento. O reator é o local onde acontece a fissão nuclear, né? E, como consequência da fissão nuclear, nós temos a geração de calor, bastante calor. Esse calor é retirado do núcleo do reator, gerando vapor, que roda a turbina, que produz energia elétrica. E como consequência dessa fissão nuclear, existe então a liberação ou a presença de radiação nesse ambiente onde ocorre isso. Por isso que certos ambientes, certos locais da usina, o acesso é bastante restrito e controlado, em função do nível de radiação que existe. Essas imagens foram registradas pela Eletronuclear, a empresa estatal que controla as usinas. O que você vê aí é o núcleo do reator, onde ficam os elementos combustíveis, que são essas varetas, feitas com uma liga especial de zircônio e titânio. Dentro delas ficam as pastilhas de dióxido de urânio, produto do enriquecimento do urânio natural. O Brasil já tem uma fábrica de enriquecimento, mas ainda não produz em grande escala. O abastecimento de Angra 1 e 2 é feito principalmente por um consórcio europeu. A intensidade da reação em cadeia nuclear é controlada aí. Por isso é que a usina pode funcionar a baixa potência ou a plena capacidade, em função da demanda de energia. O reator tem 5 barreiras físicas para evitar a migração do material radioativo para o meio ambiente. Do lado de fora, vemos uma outra barreira, a maior, que é a cúpula do reator. Há também barreiras de proteção eletrônica, que são parte do sistema de segurança da usina como um todo. Essa usina é altamente automatizada. Então, os sistemas de segurança da usina, eles automaticamente tomam determinadas ações. Se por acaso houver uma falha de ação do sistema de segurança, o que é muito difícil, porque essa usina aqui, todo o sistema de segurança ela tem 4 redundâncias. Significa que teria que falhar 4 vezes para que aconteça alguma coisa. O plano de emergência de Angra 2 é extensivo à cidade de Angra dos Reis? O plano de emergência, na realidade, ele é dividido em 2 partes. O plano de emergência local, que é administrado pela empresa, pela ETN, Eletronuclear, e o plano de emergência externo, que é administrado pela Defesa Civil, né? Então, o plano de emergência interno, o local, ele abrange um raio de 5 quilômetros de distância das usinas. Além dessa distância, a administração é pela Defesa Civil. O senhor diria que o plano para
além desse raio de 5 quilômetros, ou seja, para a maioria das pessoas dessa comunidade, é um plano adequado? Ah, sim. Esse plano é um plano altamente, frequentemente testado, né? E nós temos, por procedimento, nós fazemos um treinamento, uma simulação desse plano, o mais abrangente, de 3 em 3 anos. A responsabilidade é do governo federal com a coparticipação dos governos estaduais e municipal. Ou seja, é uma operação de defesa civil, que conta com o apoio das Forças Armadas, mas eu acho que é um apoio muito distante. E acho que, particularmente para a evacuação e controle de pânico, é preciso mais presença dos meios que as Forças Armadas têm e da disciplina dos seus integrantes. Nós estamos agora numa área onde ficam armazenados provisoriamente os resíduos de média e baixa intensidade produzidos aqui na usina Angra 1 desde que ela existe, começou a funcionar. Todo mundo que entra aqui tem que usar esse aparelhinho, que é um dosímetro, que virá medir uma eventual dose de radioatividade que a pessoa vai receber simplesmente por estar perto do lixo nuclear. Então, o lixo nuclear, o que será feito dele em definitivo? Essa é uma pergunta que não tem resposta ainda em nenhum lugar do mundo. Esses tambores de aço guardam roupas, luvas, panos de limpeza, papelões, plásticos usados pelos funcionários da usina desde 1985. Os rejeitos são compactados e inspecionados com frequência e perdem ação radioativa com o tempo. O material pode vir a ser reaproveitado se ele não apresentar qualquer índice de contaminação. Aqui é chamado depósito inicial de resíduos. Esses resíduos devem ser transferidos para o nosso repositório final. O repositório final ainda não existe hoje um lugar caracterizado assim, será em tal lugar, mas a capacidade que nós temos hoje de armazenar temporariamente esses resíduos estão devidamente adequados. Isso não é dito por nós somos auditados por organismos internacionais, como por exemplo a Agência Internacional de Energia Atômica, a UANO, World Association of Nuclear Operators, que fazem periódicas inspeções para saber como nós estamos armazenando temporariamente os nossos resíduos radioativos. Bem, mas não haverá um limite físico para acomodar esses resíduos? A Comissão Nacional de Energia Nuclear tem apresentado em alguns debates que até a comunidade tem solicitado essa posição final da comissão, né, dizer aonde vai ser o nosso depósito, quando vai ser. Eu acredito que nos próximos 5, 6 anos o Brasil já vai estar assim, com o seu depósito definitivo devidamente localizado para que a gente possa começar a construí-lo. E nos próximos 10, 15 anos, eu acho que, por exemplo, aqui nós temos condição de armazenar rejeito para os próximos 10 anos. Tá? Então, eu diria que nos próximos 10 anos nós vamos ter que ter um depositório final para colocar nossos rejeitos. O rejeito de alta intensidade, que é o combustível nuclear já usado na operação da usina, esse permanece dentro do próprio reator. O combustível se desgasta com o tempo e a cada 12 ou 18 meses, uma parte dos elementos combustíveis é trocada dentro do núcleo. O rejeito é armazenado no edifício do reator numa piscina de água tratada, revestida de aço inoxidável. O combustível permanece aí durante a vida útil da usina, em torno de uns 30 anos. É preciso construir um depósito definitivo, que siga regras de armazenamento desse tipo de material mais rigorosas. E não é impossível, é um depósito do tipo do que se fez em Abadia, ao lado de Goiânia, por causa do Césio 137. Problema, onde fazer? Quem é que quer deixar fazer no seu município, no seu estado, esse depósito?
Pior ainda no caso do depósito do lixo mais perigoso. Esse nós não podemos cobrar do governo que resolva prontamente, porque muitos países do mundo também não resolveram. Essa ainda é uma herança não equacionada completamente da tecnologia nuclear, onde colocar esse material. Uma cobrança que os especialistas fazem diz respeito à atuação da CNEM. A Comissão Nacional de Energia Nuclear fiscaliza e ao mesmo tempo desenvolve o programa nuclear, um procedimento que pode gerar um conflito de interesses entre governo, indústria e sociedade. Polêmica é porque nós temos institutos de pesquisa e ao mesmo tempo fazemos a inspeção. E mais do que isso, nós temos um monopólio da área nuclear. Então, devido a esse monopólio, um dos nossos institutos produz radiofármacos. Nós temos a produção total de radiofármacos e nós somos os maiores acionistas das empresas INB, que faz o combustível nuclear, e Nuclep. Nós não pretendemos separar os institutos de pesquisa, porque para nós é importante, já que nós temos uma área ainda pequena, essa união da pesquisa com a área de inspeção e fiscalização. Essa parte que nós desejamos que fique junta. Mas é claro que se o Brasil, se nós tivermos esse projeto de revisão do programa nuclear aprovado, algum dia nós deveríamos fazer a separação e o órgão de fiscalização será um órgão independente. Mas isso depende muito do tamanho do mercado que você tem, do tamanho da atividade, né? O lixo nuclear e o medo dos acidentes frearam o ritmo da construção de usinas durante muitos anos no mundo inteiro. Sem falar no temor da multiplicação de armas nucleares, que também são produzidas a partir do urânio enriquecido, ainda que num grau muito superior ao que é usado para a geração nuclear de eletricidade. Em contrapartida, os altos preços do petróleo e o efeito estufa gerado pela queima de combustíveis fósseis são hoje os argumentos que favorecem a retomada das usinas nucleares. Elas produzem energia limpa, que não polui o ambiente, e a um custo final mais barato. No Brasil, seria uma opção para enriquecer a matriz de energia nacional e evitar um apagão. Presidente, o senhor acredita que o Brasil precisa ter uma nova usina nuclear? Não podemos dispensar a participação da energia nuclear na nossa matriz energética. Energia, não temos uma energia melhor do que a outra, mas também não temos uma pior do que a outra. Eu acho que dispensar a energia nuclear na nossa matriz energética seria um contrassenso. Agora, entre as opções térmicas, não há como descartar a energia nuclear. Ela, como eu disse, não existe uma forma de energia melhor do que a outra, mas nós temos que compor as diversas fontes primárias no melhor interesse da nossa sociedade. No melhor interesse da nossa sociedade, eu estou seguro que não é descartar a energia nuclear. Nós achamos que a energia nuclear é importante, mas ela é apenas um dos termos da equação da matriz energética brasileira. Enquanto os especialistas discutem, o equipamento de Angra 3 permanece guardado nos armazéns da central nuclear, a um custo de $20 milhões por ano, o preço para evitar que o material estrague por falta de uso. Nós temos a maioria dos equipamentos aqui, da ordem de 70%, eles são embalados desta maneira, com alumínio, são preservados sob vácuo e com dissecante dentro, exatamente para poder preservar completamente seco, sem que seja atingida a umidade o atinja. Então, para isso existem indicadores que são verificados dentro de uma certa frequência e essa frequência é aumentada quando existe a indicação de degradação dessa embalagem. Agora, a senhora pode ver que aqui nós temos já os componentes e pode, por favor, abrir para ver o estado em que eles estão preservados, né? Conforme pode ser visto, o equipamento está praticamente novo e pode ser visto aqui pela placa do fabricante que o ano de fabricação é de 1984. Qual é o valor desse material que está aqui? Bom, esse material está avaliado em cerca de $750 milhões.
é o que foi comprado originalmente para a construção de Angra 3. É um material importado, que foi importado da Alemanha para a construção de Angra 3. Ele representa cerca de 80% dos componentes importados. Agora nós precisamos, quando houver decisão do governo de retomada de Angra 3, adquirir os equipamentos no mercado nacional. O que tem que ser comprado é o material para instrumentação e controle, que precisa ser de última geração. A estimativa de gastos é de mais 1 bilhão e 800 milhões de dólares, incluindo o trabalho de construção e montagem para tirar Angra 3, em definitivo, dos armazéns. A gente precisa ter uma política energética mais robusta. Por isso que a discussão de Angra 3 fica tão vulnerável, que cada um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não tem um quadro geral sólido. Por exemplo, o papel de Angra 3 é este. Nós vivemos uma sociedade tecnológica, num mundo chamado globalizado, um rótulo serve para tudo, mas o fato é que nós temos que nos acostumar a debater essas questões. O nuclear no Brasil foi objeto de grande discussão, uma discussão contra ele, porque ele tem um pecado original de ter nascido numa ditadura militar, num projeto megalomaníaco, e isto foi um erro. Eu acho que é preciso reconquistar a credibilidade dessa tecnologia, no caso brasileiro.